Então, em termos gerais, o nosso detector pode ser representado pelo seguinte diagrama. Considerando uma medição de tempo discreto, né, eu realizei a medida, discretizei ela para um processamento computacional, indicada por xn, no instante n. Eu vou, uma vez medido isso, vou passar por um comparador, no qual, caso essa medida tenha um valor inferior a um valor limiar, esse valor escolhido a priori, né, eu vou escolher um certo valor limiar. Se for inferior, eu vou aceitar a hipótese nula, ou seja, então eu vou considerar que o meu sinal, nesse caso aí, é só composto apenas de ruído, não tem a presença de transmissão do sinal A. E caso seja superior ao limiar, apresente um valor maior que o limiar, eu vou rejeitar a hipótese nula, aceitando-se assim a hipótese alternativa, e nesse caso o meu sinal registrado ali, o xn, é dado por ruído mais o nosso sinal de amplitude A, ou seja, existe a presença da transmissão do meu sinal aí, eu defino como o nosso sinal está presente. E quanto ao teu conhecimento das PDFs, o que elas podem fornecer para nós ter esse conhecimento? Bom, uma das aplicações que não é o objetivo do nosso curso por enquanto, né, é mais na questão da estimativa, da teoria de estimação, mas é a partir do conhecimento delas, elas podem auxiliar no desenvolvimento de outros detectores. Outra aplicação que vamos estudar mais adiante é que a partir da PDF também ela auxilia na obtenção do nosso limiar. E por fim também, direcionado mais a essa parte do limiar, ela também auxilia no desempenho, no cálculo, na estimativa, né, do desempenho dos detectores. Deixa eu colocar aqui na análise. Por meio dela é possível, por meio do conhecimento dela é possível realizar uma análise de desempenho dos detectores, para ver se o detector é bom ou ruim e ainda comparar com outros detectores. Beleza? Bom, para analisar o desempenho do nosso detector, vamos observar o comportamento dele, né? Analisar como se ele comporta, dado a condição de que uma das minhas hipóteses seja verdadeira. Então, nessa primeira análise aqui, eu vou considerar que a hipótese alternativa é verdadeira, ou desculpe, a hipótese nula, né? Ela é verdadeira. Então, na prática, lá do nosso circuito tem a entrada do sinal a chave minha está aberta, ou seja, não estou enviando meu sinal A, e o que eu estou realizando o registro, né, do meu sinal aqui, ó, xn, vou chamar de xn para indicar que está no meio, está no tempo n, né, é o sinal de tempo discreto correspondente ao tempo n, e o nosso ruído xn. Então, o sinal meu que está sendo registrado é igual ao ruído que corresponde ao ruído nesse processo meu de transmissão aí. Beleza? Bom, conforme já observamos, nós já definimos, né, a priori também que o nosso ruído tem uma distribuição normal com média igual a zero e o nosso desvio padrão é unitário. Uma variância unitária também, né, que é o quadrado. Bom, então na prática, se for observar o sinal aqui em função do tempo discreto, vamos imaginar aqui, ó, temos o tempo discreto. Então eu tenho minhas amostras que vai ter uns valores assim, aqui. Tô meio chutando aqui. Daqui a pouco vamos fazer uma simulação, aí vai ficar mais fácil de observar isso aí. Tá bom. E o nosso detector mais simples, né? Vou realizar o registro dessas medidas e posterior comparar com o valor crítico. Então aqui, ó, se eu colocar nesse gráfico aqui, ó, vou ter isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um valor crítico aqui, ó.
um limiar, que é representado por essa linha pontilhada, que é o nosso limiar, e ao realizar isso, vou detectar ou não os meus sinais. Então aqui no nosso caso aqui, ó, no caso essa minha amostra mais essas duas amostras aqui, ó, nesse meu desenho aqui, vão ser o seguinte, e nesses dois instantes n aqui, eu vou decidir que o meu sinal está presente. Nota-se que isso é um erro, né? Que na verdade o meu sinal não está presente. Mas no entanto, ao fazer isso, eu acabo tendo um erro. Beleza? Então, todo o meu processo ou não de decisão, eu posso ter um erro. E como quantificar esse erro que eu posso ter nesse meu processo? Bom, uma alternativa de fazer isso é olhando em cima da nossa PDF, né? Então, esse meu comportamento do meu sinal pode ser representado, pode ser descrito por meio da PDF dele, no qual que vai ser uma PDF que vai ter o sino da nossa senoide, desenhando aqui, ó, senoide não, da nossa gaussiana, né? Tá a nossa gaussiana aqui, que é representando distribuição de média zero, então essa entrada no zero e o desvio padrão unitário aqui, tá bom? Então eu tenho um certo valor limiar, e o limiar que eu vou desenhar, considerar que o meu limiar está aqui, ó, esse limiar está aqui, ó, tá, o limiar meu. Eu vou, depois vou rodar isso computacionalmente, vou considerar um limiar igual a 2, para nós ver aqui. Agora é o seguinte, então todos os meus valores que foram superiores a esse meu limiar aqui, ó, que seria essa parte aqui, eu vou definir como sinal detectado. Então, aqui, ó, tá vendo essa área aqui minha aqui, ó, ou seja, essa área aqui minha que indica que isso para mim é o seguinte, qual a probabilidade dessa minha variável x aqui, n aqui, ser maior do que o limiar. Então essa minha probabilidade aqui, do que está acontecendo aqui, na verdade o que está acontecendo é um erro, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou decidindo pela hipótese alternativa, ou seja, existe a presença do meu sinal, né? Ou seja, estou transmitindo o meu sinal, mas na verdade não estou transmitindo. Ou seja, então esse tipo de erro aí, né, para aqui no nosso caso específico, esse tipo de erro no qual é decidir a probabilidade xn for maior do que o meu limiar, considerando que a hipótese nula é verdadeira, é definido como, pela estatística como erro do tipo 1. Ou também, para o nosso caso aqui, já mais na linguagem da parte de detecção, é um erro que nós chamamos taxa de falso alarme. Ou FA, né? Abreviatura falsa FA. Bom, isso aqui é mais intuitivo, né? Taxa de falso alarme, porque na verdade nós não temos nada, nós não temos o sinal e nós estamos detectando esse sinal. Então, eu estou acabando fazendo um falso alarme. Tipo assim, estou falando uma coisa que tem, mas na verdade não tem. Decidindo como que tem, né? E na verdade não tem aquele apresenta o sinal. Também esse tipo de erro também pode ser chamado como taxa de falso positivo. É claro, positivo seria quando eu tenho o meu sinal, né? Que seria estou enviando o sinal A. Então, aqui eu não estou enviando, mas então eu estou considerando, o meu detector está considerando o que está enviando. Então,
é chamado como um falso positivo, né? Ou FP também, FP. E o nosso falso positivo, matematicamente, observando aqui, né? O nosso gráfico pode ser algo encontrado por meio dessa minha área, o cálculo dessa área, que é a probabilidade, né? Do nosso x ser maior do que o limiar é dado pela nossa integral, que é a integral aqui do valor do limiar ao infinito, né? Ao valor máximo da nossa probabilidade, da nossa função da PDF, quando a hipótese alternativa é verdadeira do nosso x aqui, ó. Beleza? Também isso pode ser calculado como complemento da nossa função acumulativa, que é dada por 1 menos a CDF, quer dizer, CDF, na condição da distribuição da hipótese nula por nosso valor do limiar. Que isso matematicamente seria 1 menos a integral, agora de menos infinito até o meu valor do limiar, né? Da PDF para a hipótese nula verdadeira, variando o nosso variável aqui do nosso x aqui. Outra alternativa, que é a abordagem que nós estamos utilizando ao longo do nosso curso, né? É possível também calcular isso por simulação. É o que nós veremos a seguir, né? Como calcular essa taxa de falso positivo por meio de simulação. Beleza? Então, para exemplificar essa primeira parte da hipótese nula, eu vou simular aqui no MATLAB, né? Mostrar como que calcula a probabilidade de falso positivo e, além disso, plotar os gráficos durante do nosso sinal, quando a hipótese nula é verdadeira. Bom, eu já mais ou menos escrevi o código aqui, né, para adiantar. Muito das funções aqui nós já vimos nas aulas passadas. Bom, a função aqui inicial, estou limpando tudo, né, apagando todas as variáveis, fechando todos os gráficos e apagando toda a tela, beleza? Bom, esse primeiro parâmetro aqui é o parâmetro da nossa simulação, porque como não vamos fazer uma estimativa de probabilidade, então eu vou ter que realizar várias vezes meu experimento, e a partir dessas várias vezes que eu vou realizar meu experimento, eu vou estimar a probabilidade de falso positivo, né? No nosso caso aí, então no meu caso aqui eu estou usando o número de experimentos de 1 elevado a 4, que daria 10.000. Vocês podem observar aqui, ó, ou seja, 10.000 experimentos. O ideal é até mais. Vou fazer isso para ficar mais rápido que na simulação. Aqui são os parâmetros a priori, né, escolhido inicialmente, né? Como eu já falei, eu tenho que escolher inicialmente. É o limiar meu. Posteriormente vamos discutir melhor como a melhor maneira de escolher esse limiar. Mas no meu caso do exemplo agora, o valor igual a 2. Amplitude, que é a amplitude lá do meu sinal, é o valor DC que eu coloco na entrada quando eu quero transmitir o dado, que no caso aqui é 3, e o desvio padrão, que isso se deve ao ruído no próprio meu sistema, é igual a 1, beleza? Então tá aqui, ó, tenho minhas variáveis, coloquei inicialmente. Bom, agora vou gerar o meu sinal, que seria o sinal meu coletado durante a hipótese nula, né? Então eu estou representando aqui o x0, né? Que é uma variável, que é uma variável aleatória, distribuição normal, média 0 e desvio padrão unitário, porque eu estou multiplicando aqui pelo desvio. O padrão RandN aqui, como já observamos, a variância dela é unitária, e se eu quiser alterar a variância dela, basta multiplicar pelo desvio padrão, tá bom? Bom, e aqui eu já estou gerando imediatamente o número de amostras correspondente ao número de experimentos meu, né? Meu x0 aqui correspondente aqui, ó, vai ser um vetor onde, deixa eu rodar o x1 aqui, no qual o meu x0, se observar aqui, corresponde às minhas amostras. Então vou plotar essas minhas amostras aqui, para não plotar todas as 10.000 para ficar mais fácil de visualização. Vou plotar aqui até a 100, né? E além disso não vou usar a função plot não, vou usar a função stem aqui, que vocês vão ver que tem uma diferença,
que ela vai plotar como se fosse uma raia. Deixa eu plotar aqui. Ah, usei o subplot, que depois aqui eu vou plotar outra coisa aqui também. Então eu usei essa subfunção subplot para dividir minha figura aqui em duas partes. Aqui, ó, como que ela tá. Você pode ver que tem as arraias aqui, ó. Tem as arraias. Então, tem meus sinais aqui, no meu sinal aleatório de distribuição uniforme, média zero, variância unitária, e cada uma dessas amostras aqui, né, eu vou aplicar meu teste estatístico, né, que eu vou comparar com o meu certo limiar. Então, no meu gráfico aqui também, vou dar um hold on para plotar também a linha do limiar para nós pegar essa comparação. Então, deixa eu plotar aqui a comparação. Então, pelo meu princípio aqui, todos os valores que estiverem acima do meu valor limiar, que é 2, que é essa linha vermelha aqui que eu plotei, eu vou identificar como presença de resposta. Mas nós sabemos que a resposta não está presente aí, então na verdade é um falso positivo, né? Onde não tem presença de resposta, que seria a transmissão do nosso bit. Eu estou realizando uma classificação errada. Aqui, ó, pelo nosso valor do limiar, podemos observar que tem uma amostra aqui errada, né? Pelo menos eu estou vendo aqui de 0 a 100. Tem aqui. Agora, no outro plot meu, que vai estar mais na direita, aqui mais na direita, eu vou plotar a distribuição. Essa distribuição vai ser em cima, para gerar essa distribuição, vou usar essa função fit_dist, que ela faz um ajuste da distribuição que eu tenho em cima dos meus dados, né? Então meus dados que eu tenho x0, então eu vou estimar a melhor distribuição normal possível para esse valor x0, ou seja, é uma estimativa, mas para o nosso caso do exemplo aqui funcionou legal, até porque eu sei qual a distribuição dos meus dados, então eu já coloco normal. Normalmente quando você não sabe a distribuição dos seus dados, quando você for aplicar essa função para dados que você não tem, é recomendado utilizar um kernel, uma função de distribuição kernel. Caso você conheça sua distribuição, mas seja outra distribuição, aí você pode usar outros parâmetros, por exemplo, tem beta, tem vários outros parâmetros. Deixa eu dar um help nessa função, help. Vamos ver aqui, ó, tem várias distribuições, né, no qual que ela faz o ajuste dos parâmetros dessa distribuição. E é claro, sempre em cima dos seus dados. Então, quanto mais dados é melhor. Beleza. Então, eu gerei aqui, ó, gerei a minha distribuição, os parâmetros dessa distribuição, gerou aqui, ó, é uma distribuição pelos meus dados lá, com esse desvio padrão, com essa média e o desvio padrão aqui. Observa, tá bem próximo do real, né? Pela estimativa aqui, achou um Mi, que é a média 0,003, o ideal seria 0, né? Só não foi 0 pela quantidade de dados que não estão usando. Se aumentar o número de dados, isso vai convergir para 0. E o nosso desvio padrão está 1. Um erro lá na terceira casa decimal. Ou seja, está uma boa estimativa. Bom, na hora de plotar a distribuição, eu tenho que definir qual o eixo do x. Então, para fazer um sistema mais automático, eu tinha colocado inicialmente aqui no primeiro teste meu, variar entre menos 4 a 4. Mas de acordo com que eu altero os parâmetros da minha função, o range para visualizar muda um pouco. Que, por exemplo, se eu aumentar muito, se eu colocar aqui um desvio padrão alto, a distribuição fica com valores superiores a 4 menos 4. Então, na hora de visualizar o sino lá, às vezes corta um pouco. Então, eu fiz essa alteração aqui, que eu sempre vou pegar meus dados e eu vou usar o range do valor mínimo do x0 ao valor máximo do meu x0. Dessa forma, eu sempre consigo manter o ranger. Eu gero um ranger meio automático, né, do meu gráfico, e eu vou plotar por fim aqui minha PDF. Vou gerar os valores da minha PDF dessa função estimada pelos meus valores, e depois eu vou plotar isso. Então vou mostrar essa segunda parte aqui para ver como ficar a função de distribuição. Então tá aqui o nosso plot. Então aqui, ó, observamos, isso aqui é a distribuição de todos os meus dados, né? Então segue uma distribuição mais ou menos, podemos observar o sino, a média 0 e desvio padrão unitário. Beleza? Agora vou fazer outra coisa aqui, que vai ser o seguinte, que eu vou mostrar a área no qual eu estou detectando, ou seja, a área correspondente
nos dados, o qual eu vou detectar. Como nós já sabemos, pela nossa teoria, que a partir do valor 2, né, que seria mais ou menos aqui, eu vou acabar detectando. Então essa área aqui minha, a partir do 2 aqui, indica para mim a taxa de falso positivo. Então eu vou identificar todos os x acima de 2 e calcular, plotar essa área no qual onde tem um valor acima de 2, que vai ser dado por essa função. Então no meu desenho, vou rodar isso, ó, nós temos aqui, ó, ou seja, está aqui, ó, ou seja, eu tenho essa área correspondente aqui que corresponde a problema. Quer dizer que se eu utilizar um sistema idêntico, eu tenho lá um A igual a 3 e tem um ruído no meu sistema unitário, de desvio padrão unitário, caso eu utilize um limiar igual a 2, quer dizer, se eu realizar várias vezes a minha medição na condição da hipótese nula, ou seja, que eu não estou transmitindo sinal, em 2,28% dos meus casos analisados, eu vou acabar detectando onde eu não deveria detectar, ou seja, eu estou gerando um falso positivo, ok? Observação, isso não quer dizer, se eu for olhar agora, por exemplo, se eu tiver uma nova medida, eu medir não quer dizer que eu tenho uma taxa de achar o falso positivo de 2,28%. Quer dizer o seguinte, se eu não tiver transmitido nenhum sinal, ou seja, na condição minha, que eu só estou coletando ruído, se eu realizar diversas vezes o meu experimento, em 2,28% dos casos, eu vou detectar uma resposta onde eu não deveria, ok? (2,2%). Também essa função aqui todinha, ó, essa parte todinha pode ser substituída só por essa linha de comando, que o que essa linha de comando faz aqui? Pega o meu vetor x0, né, que aqui eu estou fazendo para cada uma das amostras, eu pego o meu vetor e eu comparo com o meu limiar. E aqui já vou devolver um vetor inteiro, quando eu é de 0 ou 1, indicando se é ou não maior do que o meu limiar. Tá aqui, ó, se eu rodar aqui, ó, o answer está nessa variável, estou devolvendo em valores de zeros. Vamos ver ó, alguns casos aqui, né, raros casos, que eu tenho um valor igual a 1, ou seja, que o valor do x0 é maior que o meu limiar. E a partir disso eu vou fazer a média dos meus zooms aí, que vocês vão ver que vai dar um valor igual ao antes. Ou seja, você pode fazer aqui ou podem fazer isso. Aqui é bem mais simples, né? Mas aqui dá a ideia do realmente que é, né? Que é a questão do cálculo, eu vou fazer análise para cada um dos experimentos. E ainda vou plotar isso no meu gráfico, ele em formato de um texto. Vou plotar isso aqui no formato de texto mostrando a taxa de falso positivo. Para isso eu uso essa função texto aqui. E além disso, como isso aqui é um número, eu vou plotar como texto. Na hora de fazer isso eu utilizo esse comandinho number to string, que eu estou transformando em string. Então, ó, rodando aqui, ó, rodando, tá aqui, ó. Então tá aí, que são meus dados, os falsos positivos. Eu vou aplicar o teste para cada uma dessas amostras, né? E observação que eu tenho uma taxa de falso positivo de 2,28.